Vamos continuar então sobre as dicas da produtividade pessoal de vocês, algumas dicas que eu fui buscando aí ao longo do tempo para fornecer então nessas questões de planejamento pessoal. Então, pessoal, já passei aquelas 4 dicas, quem não assistiu pode assisti-las, então, antes da gente dar continuidade, porque muitas delas vão ser importantes nessa etapa seguinte das próximas dicas que eu vou dar hoje. Na questão de evolução pessoal, existe uma dica que é busque feedbacks do seu trabalho. O que isso quer dizer? Feedback é retorno, né? Buscar retornos de saber se aquele cliente está agradado, se ficou bom o equino pós o tratamento dentário. Então, sejam feedbacks relacionados à pessoa, ao profissional ou relacionados ao paciente, eles são de extrema importância. E isso dá bastante credibilidade ao trabalho de vocês. Eu gosto bastante de sugerir algum tipo de formulário, questionário que pergunte sobre, enfim, o andamento do trabalho de vocês, de fácil e rápida execução, especialmente se a pessoa precisar unicamente clicar e dizer sim ou não, razoável, satisfatoriamente. São formas bem produtivas e rápidas e que a pessoa vai se sentir à vontade para responder. Então, isso é interessante. A questão da alimentação do cavalo no pós-tratamento dentário, falando aí especificamente de odontologia equina, né? Então, ligar para o cliente no dia seguinte, saber se aquele animal se alimentou. Isso é um retorno que vai trazer muita positividade para a parte profissional de vocês. Sugiro que seja feito. Outra dica, cuide de sua saúde física e sua saúde mental. O que isso quer dizer? Bom, a saúde física, todo mundo já sabe que tem que fazer exercício, não comer coisas que tendem a engordar, excesso de açúcar, gordura, fritura. Isso já é bem rotineiro aí nas nossas histórias, né? No nosso conhecimento. Mas a saúde mental, nos próximos anos, a gente vai ouvir falar muito aí da questão de saúde mental. Os trabalhos científicos já provam que é muito impactante na produtividade da pessoa, questões que comprometam a saúde mental. O que é isso? A ansiedade, o medo, a autoestima baixa, tudo isso interfere na tomada de decisão. Ou a pessoa não tem paciência, ou é muito irritada, e enquanto ela não consegue corrigir ou controlar, muitas vezes tem aspectos da personalidade que não são mutáveis, mas sim controláveis. E isso é importante que vocês entendam, porque vai ser impactante no processo de evolução pessoal e evolução profissional. Por exemplo, uma pessoa que tem medo de arriscar, uma pessoa que tem medo de inovar, essa pessoa ela vai tender a ficar na mesmice, realizando sempre as mesmas atividades. Isso vai impactar, então, na evolução pessoal e profissional dela. Porque alguns momentos da vida é importante que se tenha essa tomada de decisão de evoluir. É extremamente importante. E, obviamente, a saúde física vai contribuir para uma melhora da saúde emocional e mental. Já se ouviu falar muito também que o exercício diminui a ansiedade. Por exemplo, hoje, a tendência de aumentar-se o número de meditações, as pessoas falam muito, a meditação para o déficit de atenção, né, os transtornos de déficit de atenção, ou pessoas que são hiperativas, praticarem meditação. São formas de se controlar esses processos. E eu super indico, porque vocês vão se tornar mais criativos, mais ponderados e mais fácil o relacionamento com, especialmente, os clientes.
Uma pessoa irritada tende aí a explodir, inclusive, com a clientela, e isso é extremamente negativo. Outra dica, realize uma atividade de cada vez. E isso está muito relacionado ali à questão anterior de algum desequilíbrio na parte emocional, mental. A ansiedade, por exemplo, hoje em dia faz com que a gente recebe muita informação, né? No celular, em várias formas de aplicativos. Então, isso faz com que a gente desenvolva, sem perceber, um nível de ansiedade. E realizar uma tarefa de cada vez é importante, porque a pessoa ansiosa ela tende a abrir várias tarefas e não realizar nenhuma delas. E isso é difícil, porque acaba ou esquecendo de terminar uma das tarefas, ou então não termina nenhuma delas. Uma tarefa de cada vez é importante. Então, responder o e-mail junto com uma resposta no WhatsApp e mais um relatório que está escrevendo num caderno. Isso são 3 atividades abertas juntas, concomitantemente. A tendência de uma delas ou nenhuma delas ser bem executadas é muito grande. E a última dica de hoje, nessa videoaula, então, evite distrações no momento da execução de uma tarefa, das tarefas. Então, quando vocês sentarem para executar tarefas que necessitam de concentração, o celular, que é o nosso principal vilão, existem uma série de benefícios aí da tecnologia, do uso de celulares, agora está na moda o relógio, né? Isso tudo nos gera um nível de distração bastante grande. Então, temos que aprender a conviver com essas novidades do mercado, né? Da tecnologia, ajudam bastante a gente a executar uma série de coisas que antes eram de maior dificuldade, levavam muito tempo a serem realizadas. Agora a gente tem a agilidade da realização das tarefas, mas existem alguns malefícios de tudo isso. A distração é o principal delas. A principal delas. Estarmos digitando um relatório, chama no WhatsApp. O que acontece? Distração. Quando retornamos ao relatório, tendemos a perder o fio da meada. Deixar o telefone na gaveta, no silencioso, em um outro ambiente, é uma estratégia que, para mim, funciona muito bem. Então, quando eu preciso realizar uma tarefa muito séria, eu tendo a deixar o telefone ou na bolsa, ou de uma forma que eu não vá visualizar. Ou tenta exercer o controle de não olhar. Simplesmente, se o telefone está ali, não olha. Olha quando terminar a tarefa. Essa é uma forma também de ter mais êxito e não ter que refazer algumas vezes a mesma tarefa. Então, pessoal, espero que eu tenha conseguido aí melhorar, dar algumas dicas para melhorar as atividades diárias aí de vocês e da vida de vocês, porque lembrem sempre, para que a gente tenha êxito profissional, é importante que concomitantemente nós tenhamos um crescimento pessoal. Até a próxima videoaula.